Bom dia a todos. Vamos aguardar o professor Marcelo Papaléu entrar para que possamos começar a nossa discussão de hoje. O professor Marcelo já entrou. Agora vamos aguardar o pedido do vídeo. Bom dia, professora. Olá, bom dia, Marcelo. Como vai? Que Bom dia. prazer encontrá-lo. Prazer igualmente, professora. Um prazer estar aqui, desfrutar desse ótimo momento e nesse café da manhã da academia. Verdade. Bom dia àqueles que já estão nos seguindo. Dentre os madrugadores, o ministro Reis de Paula, o André Jobim e tantos outros. Bom, pessoal, hoje eu tenho a alegria de estar com o professor Marcelo Papaléu, que é doutor em Direito, é juiz do trabalho na região do Rio Grande do Sul, TRT4, e hoje nós vamos falar um pouquinho de cooperação, um tema relativamente novo, intrigante e desafiador. Então, Marcelo, eu gostaria de agradecer novamente a sua participação nesse café da manhã da academia e já deixá-lo fazer as suas considerações iniciais a respeito do princípio da cooperação, para nós tão caro. Perfeito, professora. Lhe agradeço muito, lhe agradeço o convite, a senhora e a professora Tereza também, Tereza Narras, né, que me deram essa grande alegria de poder participar do café. Realmente, a questão da cooperação judicial, e posteriormente daremos o enfoque principal, que é o nosso interesse hoje, de analisarmos os juízos da recuperação, da falência e o juízo trabalhista, e essa união de esforços para que nós alcancemos, né, resultados benéficos ou eficientes ao processo. Como todos nós dizemos, né, professora, a cooperação judicial sempre foi feita. Claro que a nossa conhecida antiga as cartas precatórias, isso já vem de muitos anos. O que fez o CNJ a partir de 2011 foi através de uma resolução, a Resolução 38, estabeleceu, vamos dizer assim, um novo marco para a cooperação judicial. E esse novo marco, sim, estabeleceu que havia possibilidade de juízos de competências diferentes terem esse, entre aspas, acordo entre os mesmos para que se conseguisse a efetividade do processo. E quando nós conversamos sobre cooperação judicial, sempre nós temos que ter em mente a visão primeira do acordo de cooperação é trazer a eficiência ao processo, né? Solucionar muitas coisas que poderiam ser mais fáceis a determinados juízos com uma simples estipulação entre os juízes. Então, se nós formos na própria doutrina, poderemos verificar a divisão dos atos dos juízes de cooperação, que seria por solicitação, que é a nossa antiga e conhecida carta precatória, por delegação, quando havia ou quando há uma delegação de determinados poderes a juízes de primeiro grau, do tribunal, aquilo que nós conhecemos antigamente, da, entre aspas, instrução de dissídio coletivo, né, professora, que nós recebíamos do presidente do tribunal, a delegação, claro, que para fazer audiência, né, para efeito do dissídio coletivo. E nós temos, sim, hoje, uma terceira forma, que, digo, hoje no Código de Processo Civil, a partir do artigo 67, que já previa na própria resolução do CNJ, são atos de concertação. Esses atos de concertação já possibilitam aos juízes o que alguns doutrinadores falam, um negócio jurídico processual. E esse negócio jurídico processual entre os próprios juízes ou tribunais, né?
podendo ser realizado pelo juiz federal com o juiz estadual, o juiz federal com a Justiça do Trabalho, ou o Justiça estadual com a Justiça do Trabalho, visando o quê? Ter uma determinada planificação ou prévia determinação de delimitações de competência de auxílio de juízes. Isto ocorre já, não tanto quanto gostaríamos, mas já existe em vários tribunais. O próprio Tribunal da Segunda Região, TRT da Segunda Região, tem um ajuste com o Tribunal de Justiça para o que denominamos de banco de empresas em recuperação e falência. Ou seja, são informações, é uma facilitação para os juízes do trabalho do conhecimento de informações relacionadas à recuperação judicial e falência. Isso, na prática, professora Ione, é muito interessante e saudável. Por quê? Não há necessidade de criar intermediários ou de nós perdermos um grande tempo na busca de informação, sendo que, para os tribunais, é mais fácil de ter um portal, alguma situação previamente estabelecida, onde os próprios juízes do trabalho, vamos pegar umas situações simples, saber a data da decretação de falência ou a data do processamento da recuperação judicial, eventualmente saber endereços e saber várias outras informações, ou mesmo a situação do processo, né? Isso facilita bastante. Por várias experiências em todo o território nacional, o que eu tenho conhecimento é de, às vezes, ajustes pontuais do TRT, principalmente os juízes vinculados à presidência, tanto que são juízes vinculados normalmente a processo de execução, ou mesmo junto à presidência, que fazem esses acordos ou se ajustam, ou fazem um acordo prévio de cooperação com representantes do Tribunal de Justiça. No Rio Grande do Sul temos experiência, várias vezes, eu sei que na Sexta Região temos experiências exitosas também nessa prática, ou seja, todos visando a celeridade e a efetividade do processo. Sim, então, todos nós sabemos que é muito difícil para o credor deste valor homologado, seja para habilitar na recuperação judicial, seja para habilitar no juízo universal da falência, nós sabemos que os transtornos são muitos. E, na grande maioria das vezes, o credor do crédito privilegiado, que é o reclamante, nem sempre consegue receber uma parte mínima de um valor que, na verdade, já lhe foi atribuído. Então, gostaria que o professor nos explicasse como otimizar esse tipo de situação, usando a sua própria expressão de que temos que correr para fazer, tanto quanto possível, esse procedimento o mais breve para a efetividade do processo. Exatamente, professor Ione. E na questão da habilitação, propriamente o legislador já assim previu, o artigo 69, especificamente, essa possibilidade desses acordos. Porque nós temos uma situação, professor Ione, que é o seguinte: muitas vezes, claro, o trabalhista e a prática trabalhista, o próprio advogado trabalhista não é muito afeito, né? Não está tão acostumado com a prática no processo de recuperação e falência. Né? Isso é uma situação. Mas também temos que ver um pouco antes, se me permite fazer uma explanação, a respeito da nossa certidão trabalhista, de débito trabalhista. Professor Ione, se nós tivermos a ideia de recuperação judicial, nós teríamos que... nós temos duas possibilidades desse credor trabalhista. Seriam os créditos incluídos no plano, né, o que serão obrigatoriamente inseridos ao plano, que é a previsão do artigo 49, são os créditos constituídos, né, até a data do requerimento da recuperação judicial. Isso podemos fazer depois uma breve explanação, mesmo que não vencidos, ou seja, teriam créditos, entre aspas, obrigatórios para inclusão no plano. E nós podemos ter, deste mesmo trabalhador, créditos posteriores ao processamento.
ao pedido da recuperação judicial. Eu não tô me referindo aqui, seriam créditos após o encerramento da recuperação, não. Dentro do processo de recuperação, vamos supor uma situação tentando fazer um exemplo mais prático. Se foi requerida a recuperação no dia 1º de agosto de 2019, nós teríamos os créditos até o 1º de agosto de 2019 que seriam inseridos ao plano de recuperação. Os que forem constituídos a partir do dia 1º de agosto de 2019, eles são créditos denominados, pegando a hipótese da falência, mas isso utilizando também na recuperação judicial, e extraconcursais. Então, para nós, eu digo para nós, juízes do trabalho, justiça do trabalho, nós deveríamos já informar essa situação ao juízo da recuperação, para que tenha, porque o tratamento dado a este crédito é diferenciado. Se está incluído no plano, ele terá que observar o que foi aprovado no plano. Se é posterior, ele não tem a inserção nas regras do plano. Portanto, primeira situação na Justiça do Trabalho, nós deveríamos normatizar ou tentar dar mais elementos para efeito de habilitação. Segunda situação é exatamente essa que a senhora falou, o problema da emissão da certidão para o juízo da recuperação. Tem o provimento número 1, é o provimento número 1 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, de 2012, onde tentou-se já delimitar ou esmiuçar como deveria ser esta certidão. E o próprio, hoje, o provimento geral da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho também assim tenta, a partir do artigo 112, se eu não me recordo, se eu não me falha a memória. Mas falta elementos até mesmo para o juízo da recuperação. Então, primeiro, nós deveríamos, na Justiça do Trabalho, tentar repensar essa situação para facilitar a habilitação. Isso é uma situação simples, isso é uma situação na própria Justiça do Trabalho se resolve. Mas também nós temos que aprimorar, como bem a senhora disse, essa transferência de informação ao juízo da recuperação. Hoje, pela legislação da recuperação e falência, a quem incumbe a formar o quadro geral de credores é o administrador judicial e não o juízo. Portanto, todas as informações ou todas relativos à própria habilitação do crédito, não se tratando de crédito retardatário, mas mesmo se tratando de retardatário, também poderia tomar essa atitude, deve ser enviado ao administrador judicial, pois ele irá formar realmente o quadro geral e depois submetê-lo ao juízo da recuperação e da falência. Então, nesta situação, nós temos que aprimorar. E isso é uma situação simples, professora, né? Que nós pudéssemos esmiuçar, principalmente relacionada à situação. Vamos imaginar uma lista. Durante um tempo, era discutido no juízo de recuperação e de falência se o FGTS era crédito trabalhista. Mas não é crédito trabalhista? Supôs que é. Mas havia uma discussão. Por quê? Por causa da legitimidade da Caixa Econômica. Mas o órgão gestor, ele é órgão gestor, ele não é o detentor de direito. Mas durante muitos anos havia a determinação de que do crédito do trabalhador fosse separado o FGTS. Isso já está superado, ainda bem, porque não se justificaria, mesmo que tenha o tratamento do FGTS de várias formas, podendo alguns considerar trabalhista, outros podendo equipará-lo a tributário, enfim, para efeitos legais, e tanto de legitimação do órgão gestor, esta é a situação. Então não tem porquê nós não termos todos um mesmo procedimento, ou nós não termos uma situação já previamente ordenada para facilitar também essa habilitação. E quanto isso, podemos evoluir muito. E isso seria excelente que nós tivéssemos, tanto via Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, ou mesmo de todos os estados, termos situações já previamente determinadas, porque facilita para o juiz do trabalho e facilita para, como a senhora falou, propriamente a habilitação ao administrador judicial saber realmente quais são as verbas que se incluem no plano e quais são os valores que são, entre aspas, extraconcursais. Porque o juiz da recuperação ou da falência não, porque da falência vai ter que ter um tratamento idêntico, né? Mas o da recuperação ele poderá dar tratamentos diferentes e acelerar a forma de satisfação deste crédito. Certo. E, na sua visão, esse tratamento que hoje
existe, ele é adequado em termos de efetividade? Já Pois houve então, pronunciamento seu dizendo que não, que a gente precisa melhorar. sim. Mas nós temos inúmeras situações, por exemplo, em que o reclamante, através do seu patrono, faz uma habilitação, seja no juízo falimentar, seja no juízo da recuperação, tardia. Então, ele não participa daquele primeiro rateio, ou não está incluído naquele primeiro rateio. Como nós poderíamos melhorar essa situação? Talvez com alguma reserva de crédito futuro, porque é um crédito privilegiado. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito, professor Marcelo. Perfeito. Perfeito, professor. Exatamente. Uma das situações que nós poderíamos ter uma demanda em curso, temos um processo judicial que não terá fim antes de propriamente se formar o quadro geral de credores. Claro que em falência às vezes é um pouco mais demorado, mas a recuperação judicial muitas vezes é mais rápido, e principalmente essa situação como a senhora colocou, a questão do crédito, de pelo menos ter uma indicação que este credor tem que receber um valor, que isso que é o mais importante. Então, essa situação do juiz do trabalho, né, de mandar, de determinar ou solicitar ao juízo da recuperação, daí propriamente o juízo, as reservas de determinados valores, ou pelo menos informar, olha, temos um processo em curso, sendo que este processo poderá, porque cabe ao juiz do trabalho definir o pedido da reserva, alcançará 10 mil reais ou 20 mil reais e, para tanto, ficará reservado esses valores. Claro que posteriormente será substituído. Mas isso é uma situação interessante que agiliza muito o processamento, pois se reserva a este credor já em fase de processamento, né, e que tem o seu processo ainda em curso, uma garantia de que posteriormente ele também será atendido. Porque, como a senhora falou mesmo, a questão da falência, os primeiros rateios são para os habilitados. Se porventura é uma habilitação tardia, ou retardatária, como nós chamamos, ele perderia essa situação e pode eventualmente ser prejudicado. Então, a reserva de valores, tanto ser solicitada na justiça quanto o juiz de ofício, porque pode ser de ofício o juiz assim determinar. Uma situação interessante, professor, e desculpa desviar um pouquinho o foco, mas depois eu prometo que eu irei respeitar todas as suas indagações, é a questão da habilitação do crédito trabalhista. O que é esse crédito, entre aspas, trabalhista? Para falar para operadores, vamos dizer assim, da Justiça do Trabalho, operadores do Direito do Trabalho, é uma situação muito simples. Mas é tão simples assim? Não, não é. Por quê? Porque nós temos aqui os equiparados, professor. Os equiparados ao crédito trabalhista. Isso tem, ou pelo menos eu vejo um risco futuro. Qual é a situação pontual, a situação prática? É que tem sido considerado pela jurisprudência, professor, e dizem créditos decorrentes da relação de trabalho. Claro que créditos decorrentes da relação de trabalho não se limitam, por óbvio, à relação de emprego. Mas o que está ocorrendo hoje na jurisprudência é uma ampliação da consideração deste credor classe 1 que a gente fala. O credor da classe 1, que seriam os trabalhistas, tem sido ampliado. E eu verifico isso com uma certa preocupação. Por quê, professor? Inicialmente, nós temos, claro, a consideração do crédito alimentar dos honorários advocatícios. Claro, é um crédito decorrente do trabalho do profissional. Perfeito, decorre do trabalho. E assim foi entendido primeiro pelo STF e depois pelo STJ. Porque inicialmente nós temos até hoje a previsão de que o crédito de honorários é privilegiado. E o STJ, durante muitos anos, anos passados, entendia privilégio geral. Bom, o Supremo Tribunal Federal julgou que não. A natureza do crédito do advogado é alimentar. A partir daí se muda toda uma jurisprudência do
do STJ também para incluí-lo. Está perfeito, não tenho nada contra. O grande problema que nós temos era que, no meu entender, era a necessidade de fazer a distinção entre crédito do profissional e crédito da sociedade simples. Sim. Por quê? Porque nós estamos vendo diferenças de valores muito grandes, professora. Isso que me preocupa. Não me preocupa a inclusão dos honorários na categoria, não é isto, porque é um crédito decorrente de trabalho. Agora, nós vemos situações, não digo que sejam devidas, não estou discutindo isso, é que às vezes sociedades de advogados há uma habilitação de milhões de reais em relação àquele quadro dos trabalhadores. Por ora, tem se entendido ou tem se solucionado de uma maneira adequada. Quais seriam essas? Muitas vezes o devedor apresenta um plano onde ele limita, onde ele faz um tratamento diferenciado de valores. Até um valor eu pago de uma forma, a partir dali considera-se quirografar, enfim. Mas com essa situação, o que me preocupa, professor, porque eu já vi agora decisão de que escritório de contabilidade, também sociedade de contabilidade, também tem a mesma natureza trabalhista. Verifiquei outro dia a decisão de que honorários de peritos têm a mesma natureza trabalhista, e todos têm, decorre de trabalho. Só que a minha preocupação é de que, como a legislação é específica trabalhista para o pagamento dentro de um ano, daquilo que foi pensado, eventualmente, do pagamento em um período de 12 meses, de um montante de, vamos supor, é um número aleatório, 5 milhões de reais, nós podemos estar em um ano pagando 40 milhões de reais, 100 milhões de reais. E eu acho que isso pode inviabilizar e pode ocorrer um retrocesso quanto ao tratamento do crédito trabalhista dentro da recuperação judicial. Porque se nós tivermos, vamos supor, claro que isso tudo é um achismo, é uma imaginação, mas se nós tivermos a hipótese de que os empregados tenham direito a 10 milhões e os demais tenham direito a 90 milhões, qual vai ser, quem sabe, daqui a pouco, um pensamento? Poxa, a maioria daquela categoria não é empregado, então não merece mais ou não precisaria mais essa tutela do Estado diferenciada. Então, isso me preocupa hoje de pensar como nós chegaremos, para onde nós chegaremos esta situação. Claro que nós temos que, de uma forma, solucionar essa situação. Não é necessariamente tirando honorários advocatícios, sim, não é retirando. Talvez um equilíbrio nessa. Dentro da própria categoria, dentro da própria classe 1, quem sabe nós termos, eventualmente, porque são créditos de natureza trabalhista, mas nós podermos ter subcategorias com tratamentos diferenciados. Né? Isso eu penso que seja uma solução de ajuste que nós poderíamos fazer. Só que o que me preocupa é isso que eu falei antes para a senhora. A questão de que, tendo em vista o valor alcançado e a diversidade dos credores dentro da categoria dos trabalhistas, provavelmente daqui a pouco nós estaremos discutindo, ou estará sendo discutido, que eles já não são mais empregados. Não tem esse crédito, né? Não há necessidade dessa proteção a esse crédito. Exatamente, isso me preocupa. Mas, desculpa, eu volto a responder as suas perguntas. Essa discussão é muito importante porque esclarece a todos e estimula a todos a estudarem, a publicarem razões nesse sentido, porque o que se vê é que muitas vezes o trabalhador dedica anos a uma empresa que, lamentavelmente, por razões que não estão em discussão no momento, ela não atinge o seu objetivo, entra em recuperação judicial ou, eventualmente, não conseguindo cumprir o plano de recuperação, tem a sua falência decretada. Um exemplo que me parece muito típico nos dias atuais são
as empresas de transportes aéreos. Nós estamos vendo que várias delas estão em situação muito difícil e algumas que estão tentando negociar para sobreviver não estão conseguindo. Ou seja, estaremos certamente diante ou de casos de decretação de quebra ou, eventualmente, de recuperação judicial. E aí, essa cooperação entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Civil se faz mais do que necessária para que todos possam, ao menos em parte, ter os seus haveres preservados. Perfeito, perfeito. É até a ideia, professora, da recuperação judicial propriamente, né? É aquela situação, a manutenção da atividade produtiva, porque nós falamos da questão do princípio da preservação da empresa. Sim. E muitas vezes, quando se comenta princípio de preservação da empresa, não está se tentando preservar o empreendedor, né, individual, que eu diria o empresário individual, ou a sociedade empresária, mas sim preservar o negócio. Se não for com ele, não for conseguido uma reestruturação com o próprio gestor do negócio, seja transferido para outros que possam, sim, né, tentar, de alguma situação, manter esta atividade. Isso é tão caro para todos, porque, sem sombra de dúvida, todos nós sofremos os efeitos da Varig, da diminuição de voos Varig, todos nós lembramos disso. Hoje nós estamos em perigo de ter novamente alguma situação parecida de empresas de transporte aéreo que são essenciais diante de uma crise. Então, claro, eu acho que o Estado tem que, de alguma forma, intermediar isto e dar soluções possíveis. E a solução possível, eventualmente, tenhamos que discutir esses caminhos, né? De fazer acordos com todos, fazer um prolongamento de pagamentos, enfim, nós termos de chegar a uma reorganização produtiva. E todos nós vimos, claro, se não tiver demanda, não vai ter receita. E claro, terão de ser cortados alguns postos de trabalho, eventualmente diminuição da própria atividade, mas é muito melhor que se diminua, mas não se se extinga totalmente a atividade, né? Então, isso é uma das situações que nós defendemos. E até posso fazer um comentário, sem lhe interromper, a questão da possibilidade da negociação do trabalhador dentro da recuperação judicial, que isso também é uma situação muito cara para nós. Por quê, professor? Porque a recuperação judicial, como foi pensada hoje, como existe na legislação, está sendo sempre ressaltada na jurisprudência, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo e no STJ, que a recuperação judicial ela tem um cunho negocial. Ela é um negócio jurídico submetido ao juízo. Fazendo uma pequena explanação do procedimento dessa recuperação judicial. A recuperação judicial parte do próprio devedor requerer ao Estado que se possa reestruturar a sua atividade. Depois disso, em face desta situação, desse requerimento do próprio devedor, cumpridas as formalidades que nós chamamos legais, né, de documentos, o juiz já defere o processamento. Deferir o processamento tem aqueles efeitos que todos nós sabemos. A suspensão da prescrição, ação e execução, né, a nomeação do administrador judicial e a própria notificação dos credores para que se habilitem. Enfim, tem outros efeitos, mas esses são os mais importantes. Passados 60 dias, ele tem que apresentar o plano. E esse plano é submetido aos credores. Se houver alguma contrariedade, alguma objeção ao plano, se convoca a Assembleia Geral de Credores. Agora, se não houver objeções, esse plano é homologado pelo juízo da recuperação. Ou se houver alguma objeção, como eu disse, Assembleia Geral de Credores, onde as 4 categorias irão votar o plano. Portanto, ele tem um caráter negocial. O devedor apresenta e os credores aceitam, enfim. Só que nós sabemos que para o trabalhista,
A participação do trabalhista em recuperação judicial, isso eu vou fazer uma média geral, porque nós não temos como tratar de caso a caso, é muito pequena. Por que é muito pequena, professor? Porque ou falam para ele, desculpa, ou falam para ele, é uma aspas aí, que é um exemplo hipotético, totalmente hipotético, não entenda que isso é real. Olha, ou você aceita esse plano que vai fazer tal situação, ou a empresa quebra. Entre essa situação, qual é? Nada. Que é... Exatamente. Coloca uma corda no pescoço do credor. Perfeito. Ou faz assim, olha, ou a partir da manhã você vai para casa, vai ganhar o seu seguro-desemprego, mas acabou, não vai ter mais trabalho para não. Tu já trabalhou aqui, então tal. Ou então aceita. Então a participação do trabalhador, o nível de negociação do trabalhador, tendo em vista a própria situação do seu crédito, que eventualmente, eu digo a proteção do trabalhista também não é só por ser crédito de subsistência, é porque normalmente o trabalhador só tem um devedor. Ele não distribui, né, a possibilidade dos seus ganhos. Ele não tem 10 empregadores, onde que um não vai bem, ele pode ser ressarcido com outros, como a situação dos fornecedores em geral. Então, o crédito trabalhista, além dessa circunstância, ele tem a própria situação de subsistência. Então, a participação do trabalhador na recuperação judicial, essa participação negocial tem que ser sopesada. Não quer dizer que seja totalmente afastada, mas nós temos que pelo menos fazer uma análise um pouco mais comedida desse poder, dessa liberdade de negociação do trabalhista. Isso não impede que se façam acordos, não impede que se façam acordos. Até uma sugestão que eu sempre dei, professor, ao próprio juiz de recuperação, nunca fui aceito, mas era de nós fazermos uma situação de cooperação judicial, onde que eu me propunha, né, a discutir ou fazer algumas reuniões prévias na Justiça do Trabalho, quase uma reunião de mediação, que se agilizasse essa situação, porque o trabalhista também tem conhecimento muito da empresa, sabe realmente se tem dinheiro ou não tem. Mas, ou seja, ter uma negociação prévia na Justiça do Trabalho para agilizar o processo de recuperação. Ainda não fui, ainda o juiz... Funcionaríamos como um termômetro de viabilidade de pagamentos. Sem dúvida. E uma forma, claro, que com essa chancela, entre aspas, chancela do Estado, o investidor que fosse comprar posteriormente, se nós tivéssemos uma situação de um plano já de ação, eu digo, empregador e trabalhadores, e levar esta situação já propriamente discutida para o devedor também participando disso, ou para o administrador judicial, ou mesmo para o juiz de recuperação, provavelmente discussões futuras não existiriam. Há muito mais, vamos dizer assim, segurança para quem quer eventualmente adquirir patrimônio ou adquirir parte desse devedor em recuperação judicial. Há uma segurança jurídica. Por isso eu falo, como eu falei, poderíamos sim, na Justiça do Trabalho, através dos nossos acordos de cooperação, servir como a senhora mesmo referiu, de uma situação de mediação prévia, né, para a discussão da matéria. Porque nós fazemos isso todos os dias, eu digo, em audiência. Nós temos essa expertise de tentar, né, esses acordos, tentar essa aproximação das partes. Então, isso era uma situação interessante. Nesse macroacordo que se supõe seja uma das alternativas para essa cooperação, Justiça do Trabalho e Justiça Civil, de que maneira atuaria o sindicato da categoria? Certo. Professor, até a participação do trabalhista, voltando um pouquinho, então, a participação do trabalhista na Assembleia pode ser feita por um mandatário, através de um mandato, ou pode ser através do seu sindicato. O próprio legislador assim dispôs, né? Eu acho importante trazer, sim, a discussão do sindicato junto desta situação. Principalmente, claro, em cidades onde esteja, ou o número de credores é muito grande, eventualmente que nós não consigamos fazer
não sejam, porque às vezes eu, quando dou os exemplos, professor, eu sou juiz do interior, enfim, no interior é mais fácil, às vezes numa sala, numa sala de uma proporção média grande, consegue se reunir todas as partes interessadas. Agora, imagina em São Paulo. O interior tem uma peculiaridade. Muitas vezes, a grande massa de trabalhadores de uma cidade pequena só tem emprego naquela empresa ou naquela indústria. Então, se ele perder essa fonte de subsistência, ele tem que mudar de cidade? Não, é perfeitamente. Às vezes a situação da economia local é tão vinculado a essa empresa, essa atividade, que se ele perder, ele tem que trabalhar em outro local, porque se fechou aquilo ali, aí a questão da importância social, às vezes, da manutenção desta atividade. Eu digo, não é sempre, eu sempre faço a ressalva, a preservação da empresa, estamos tentando preservar a atividade, pode ser com esses gestores ou eventualmente transferindo o patrimônio para outros investidores que vão, enfim, tentar a reorganização. Mas esta situação do sindicato é muito importante, porque ele auxilia, ele teria essa função de auxiliar, ou pelo menos explicar, eu digo, são os pares explicando para os pares, às vezes é muito mais conveniente, e propriamente o sindicato tem um corpo jurídico, alguma situação que possa explicar, esmiuçar, às vezes algo que numa própria audiência de mediação, essa que nós nos propomos de se fazer, ou se tentar já uma mediação e eventualmente um acordo posterior entre o devedor e os credores, eu acho que o sindicato participaria. Também vejo como uma situação importante, professor, muitas vezes, a participação do Ministério Público do Trabalho. Eu acho interessante, às vezes, também que participasse. Só que eu faço, assim, uma ressalva, não quanto ao Ministério Público e nem quanto ao sindicato. Eu faço uma ressalva aos trabalhistas. Quando nós participamos, e muitos advogados, muitos que estão nos acompanhando sabem disso, quando nós participamos, às vezes, de reuniões, ou de reuniões de mediação, ou de conciliação, nós temos que ter alternativas. E não ficar naquela simples alternativa de que trabalhista não pode nada. Se nós tivermos uma postura totalmente defensiva, no sentido de não analisar alternativas, nós provavelmente na próxima reunião não seremos convidados, falando num bom popular, né? Então, é isso que eu digo, na negociação trabalhista, na recuperação judicial, eu ainda acredito da possibilidade de transações, não de renúncias. Eu posso, professora, quem sabe, propor o seguinte, olha, terá uma redução de X% do seu salário durante um período determinado, sendo que depois tem uma garantia de emprego, ou se não alcançar, será recomposto este valor. Isto é uma transação. Isto, eu digo, isso a Justiça do Trabalho faz diariamente nos nossos acordos. Nós fazemos concessões. Se nós tivermos, às vezes, uma postura muito rígida e nós não tivermos a possibilidade do diálogo, eu não digo que o resultado será alcançado, mas pelo menos discutir, escutar e pensar uma situação diferente, porque nós temos uma situação, vamos pegar esse exemplo dado pela senhora, de que uma grande indústria, uma grande empresa num município. Se ela fechar, ela vai trazer muitos efeitos para a sociedade como um todo. Ela vai fechar pós-trabalho, ela não vai gerar riqueza no sentido de distribuição de salário, ela não gerará impostos, enfim, tem uma situação. Então, nesta situação, o que é melhor? É melhor eu ter uma postura totalmente rígida, de que nada posso, porque a legislação não me permite. Claro que hoje, com as alterações da CLT, nós, enfim, não iremos discutir isso hoje. Mas, ou sim, darmos alguma alternativa com a situação de que, caso não alcançado a reestruturação, esses valores serão recompostos, né? Será dada uma garantia de emprego, caso alcançado, tem uma garantia de emprego durante o... Ou seja, nós termos a possibilidade, no meu pensar, claro, de que nós possamos fazer algumas concessões, mas não concessão com o intuito de renúncia. Concessão com o intuito de negociação. Um momento crítico em que é melhor, vamos dizer, perder alguma coisa e conservar o bem maior, que seria a própria
atividade profissional. A propósito, à medida em que o professor fazia essa explanação, me fez recordar uma notícia que foi transmitida nas diversas mídias de que a Latam tentou negociar uma redução salarial com o seu pessoal de bordo, né? Comissários e comandantes de voo, e não foi colhida de êxito essa proposta e a empresa está na contingência de demitir cerca de 3.000 pessoas do seu quadro de pessoal. Ou seja, é algo, vamos dizer, muito difícil, porque nós sabemos que não é só um problema ligado à Latam, mas a todas as companhias aéreas que passam pelas mesmas dificuldades. Ou seja, se eu não tenho emprego numa grande companhia, aonde eu vou continuar exercendo a minha atividade? Nós estamos em uma situação difícil. A senhora colocou a questão da Latam, porque foi noticiada, foi veiculada em jornais. Eu também tive essa notícia de que havia uma previsão de redução neste ano de, eu não sei se, eu não vou lhe falar o número porque eu posso estar equivocado, não sei se em torno de 30, e o ano que vem, e no primeiro trimestre também de 2021, também uma outra redução. Claro que é isso que eu lhe digo. Não sei quais foram os parâmetros do acordo, nós não estamos falando a partir de uma notícia. Aí que era a situação, professor. Quem sabe esse acordo não fosse viabilizado, eu não sei, por isso que eu digo, eu não sei qual foi a situação pontual, porque eu não li. Mas se para esses trabalhadores, né, houvesse uma situação, bom, se não der nada certo e nós não conseguirmos reestruturar a atividade, vai ter uma compensação financeira de X%, né? Não vai ter um acréscimo, ou enfim, ou quem permaneceu na empresa na situação vai ter uma situação de uma garantia de emprego, né, por tal situação. Claro que todos nós, é como a senhora falou, nós sabemos do problema. Se nós fôssemos analisar o problema hoje de uma empresa aérea, qualquer gestor falar, olha, antigamente a demanda era de 10 milhões de pessoas, hoje nós temos uma demanda de 200 mil pessoas por ano. O que eu posso fazer? Eu tenho 6 mil empregados, ou 10 mil empregados, não sei. Milagre e solução mágica não tem. Agora, claro, é uma tentativa de se reestruturar algo que é bom para todos, inclusive para a sociedade, enfim, tirar a Latam da atividade vai ser uma lástima, como foi o caso Varig, mas nós temos que ter esta correlação, penso eu, quando nós pensamos em trabalhista de transação, de que eu posso, eventualmente, ter um tratamento um pouco mais, um tratamento diferenciado agora, mas também tenho que oferecer um ganho, ou tenho que oferecer uma contraprestação, né? E na medida do possível, porque todos nós, a senhora foi juiz há muitos anos, quando chegaram, várias vezes chegaram para a senhora, olha, nós temos aqui uma empresa que está em situação muito difícil e nós podemos parcelar em X meses. Bom, pensando bem, falava, poxa, mas isso numa situação normal eu não aceitaria. Mas nós não estamos tratando de uma situação normal, né? Nós temos que partir do pressuposto que é uma situação diferente, né? Agora, claro, colocar totalmente o risco do empreendimento ao trabalhador, isso também não pode ser feito, como nós sempre defendemos, né? Mas é a situação, nós temos que dar alternativas. Agora, às vezes, o trabalhista, quando se depara nessa situação, às vezes ele fica muito num pensamento, isso não é uma crítica, isso é só uma constatação, né? De que às vezes fica muito, não, isso não pode, não, mas isso não pode, não pode. Bom, se tu não me deu a alternativa de conversar, de discutir, o que me resta? Resta fazer a minha alternativa, que às vezes é a rescisão de contrato, como foi noticiado, é uma pena. É a mais penosa, né, na verdade. É a mais penosa para todos, porque a empresa precisa do trabalhador e o trabalhador precisa de uma empresa sólida para poder trabalhar. Mas nós sabemos que ainda virão outras discussões por conta de toda essa situação crítica e de crise que não é só brasileira, ela é mundial. Nós temos visto que outras empresas e de
grande porte estão, vamos dizer, balançando para tentar recuperar e eu diria, se reintroduzir no mercado depois de todos esses meses de paralisação de atividades. Perfeito, professor. Até eu vou trazer um exemplo do que foi julgado há poucos dias do Tribunal de Justiça de São Paulo em relação à recuperação em pandemia. Claro que isso vai ser análise de outros encontros nossos e tal. Era uma Mas o grande problema que eu gostaria mesmo de indagar. Essas últimas decisões que têm sido prolatadas nesse sentido. O grande problema, claro, é que nós vamos fazer parâmetros assim, se é possível. O empresário, ele tende a ser oportunista. Mas o oportunista aqui não no mau sentido da palavra. Quem gere algum negócio, quem faz, ele sempre está à procura de oportunidades. Né? Por isso que ele consegue os êxitos. Né? Ele comprar melhor, ele realmente ter uma negociação mais vantajosa para o seu negócio, enfim, e assim a atividade econômica ser expandida. Então, o comportamento oportunista é íncito ao empresário. Mas não é mal, isso é bom. Porque, claro, se nós temos, a partir do pressuposto que uma empresa sobrevive a partir do lucro, a partir do momento que ele não tenha lucro, ele vai fechar o seu negócio. É isso que nós não podemos admitir, e ninguém admite, é que nós tenhamos comportamentos oportunistas em nome da pandemia. É isso Sim. que não tem. Então, acho que o parâmetro primeiro para a discussão, e até mesmo essas situações que são reais, todos nós estamos vivenciando esses momentos realmente muito difíceis, com tanto a questão profissional, quanto as inseguranças de trabalho, o problema da própria relação pessoal, onde nós temos que nos afastar de entes queridos. Realmente nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E tempos assim, que seriam inimagináveis há um ano atrás. Né? Quem previsse qualquer coisa o ano que vem, como vai ser, ou qualquer situação. E na atividade negocial é o problema que se tem isso. Então, o que se tende hoje, principalmente nessa situação, o que ocorreu lá na vara era de que vários pedidos para não cumprimento dos acordos por causa da pandemia. Sim, mas o problema da pandemia atingiu o empresário e o trabalhador também. Ele está numa situação de difícil que ele não pode trabalhar. Então, quando nós avaliamos essas situações, pelo menos no meu entender, é que nós temos que ter os pesos e os contrapesos. Nós não podemos justificar tudo. Não, vamos agora não cumprir o acordo por causa dessa situação. Não vamos cumprir o plano de pagamento, o plano da recuperação judicial, simplesmente invocando a pandemia, que era algo inimaginável ou imprevisível. Não. Em várias atividades hoje de negócio, não muitas, mas algumas, a senhora imagina, se eu fosse hoje, eu sei que os meus exemplos são muito mais exemplos para a minha turma de aula, não para um congresso, para o café da manhã, ainda eu posso dar esse exemplo. Se eu tivesse hoje uma empresa que produzisse álcool em gel ou álcool, eu estaria muito bem. Então, se eu produzisse equipamentos de proteção, máscaras, eu estaria provavelmente muito bem. Nunca tinha vendido como vendi agora. Então, esta estandarização, esta caracterização sempre idêntica de todos os casos, isso é um grande problema. Porque nós não vemos a situação concreta. Então, realmente, eu acho que podemos discutir, mas tem que trazer elementos concretos para que possamos dar esses pesos e contrapesos. Né? E na recuperação judicial começou assim. Começou a várias empresas em recuperação judicial solicitar simplesmente uma moratória. Alguns juízes entenderam, claro, diante da necessidade ou da urgência, de que todos nós sabemos que o descumprimento do plano gera a transformação, que nós chamamos de convalidação, em falência, a transformação em falência. Então, alguns juízes estão sendo parcimoniosos, até acho que tem que ser, mas tem que se demonstrar... É o sinal maior da quebra, né? Exatamente, mas tem que se demonstrar nos autos. Né? Eu acho que tem que se ter a demonstração realmente de que eu,
devedor que previ receita para pagamento dessas despesas, diante eu sou hoje um restaurante que teve que fechar as portas em razão, né, das regras do município de São Paulo. Bom, supostamente o meu caixa está muito afetado com isso. Bom, mas eu tenho que demonstrar em juízo. Eu não posso simplesmente entender, não, por causa da pandemia, eu estou totalmente liberado e posso não pagar. O que os juízes, o que os desembargadores de São Paulo já analisaram é que, sim, apresentar um novo plano, ou um aditivo àquele plano, que seria um novo plano, pode ser feito, né? Até temos a recomendação 63 do CNJ agora deste ano, pode ser feito, mas terá que ser submetido novamente aos credores. Não é ao juiz que cabe definir na recuperação judicial se deve suspender, deve dar uma moratória, deve... Enfim, cabe aos credores analisar esta nova situação e, quem sabe, um novo ajuste. Mas é isso que nós voltamos àquela situação, principalmente a recuperação judicial, é do tratamento da recuperação judicial como um negócio jurídico submetido ao Estado. Cabe às partes chegarem a um acordo. Chegando a este acordo e observadas as regras legais previstas na própria legislação, o juiz homologa, mas as partes têm que ser negociado. Né? Hoje a palavra maior é negociação, professor. Sem dúvida. Professor Marcelo, hoje a nossa manhã foi enriquecida com as suas considerações extremamente equilibradas. Lamentavelmente, o nosso tempo passou muito rápido. E eu gostaria de já deixar um futuro convite para uma nova participação, porque daqui para frente, com essa retomada das atividades empresariais de uma maneira geral, outros assuntos de igual relevância surgirão. E nós gostaríamos muito de tê-lo numa outra oportunidade. Aproveito também para informar os nossos seguidores que o professor Marcelo Papaléu estará no nosso congresso já nos dias 12 a 14, tratando sobre esse mesmo tema de recuperação judicial. E deixo agora os últimos minutos, antes que a plataforma nos derrube, professor Marcelo, para suas considerações finais, agradecendo desde já o seu tempo, as suas brilhantes considerações que tornaram a academia um ponto de encontro para discussões as mais variadas. Muitíssimo obrigada, professor Marcelo. Professora Ione, novamente eu lhe agradeço o convite da professora também Tereza Narras, né? Estou sempre à disposição. É por isso que eu digo, eu peço só licença e desculpa por esse jeito um tanto quanto informal de exposição, quem sabe seja um viés acadêmico, né, professora, da forma da lida com nossos alunos, e é bem informal. Enfim, mas são assuntos interessantíssimos e parabenizo a academia por essa iniciativa. Eu tenho verificado, tenho assistido também outros, excelente nível e parabenizo sim. Sempre quando precisar, estarei aqui. Ótimo. Então, nós já ficamos previamente ajustados para um próximo contato, num tema que definiremos oportunamente. E muitíssimo obrigado a todos que nos seguiram nesta manhã, em especial ao professor Marcelo. Bom dia a todos e muito obrigada. Até o Congresso.